Então, nosso boa tarde a cada um de vocês, mais uma vez. Quem está presente aqui é bom que registre aqui a sua frequência para que eu já possa, nosso tempo é muito curto, para que eu já possa ir registrando, tá? Os que já colocaram alguns cumprimentos aqui, eu já sei que estão. Então, se permanecer até o fim, a gente já registra a frequência. Eu digo quem ainda não falou, quem ainda não colocou. Tá certo? Gabriel, Felipe Moraes, muito bem. Gente, hoje eu estaria disposto a fazer uma análise ou uma correção, alguns comentários a respeito da nossa atividade de química sobre o reforço ou revisão. Boa tarde, Rian. Reforço ou revisão das reações químicas. Mas, como eu observei que nem todos ainda responderam, e eu não quero julgar ninguém, eu não sei o tempo, como é que vocês estão em termos de trabalhos, eu só gostaria de lembrar que eu não vi ainda a resposta ou as respostas da Alana, certo? A Alana não enviou. Por que é importante me enviar? Porque eu vou poder estar analisando onde é que vocês têm dificuldades, tá? É muito importante. E daqui eu vou estar juntando com a outra atividade anterior e com as próximas que nós aplicaremos na próxima aula, para que nós possamos gerar, assim, a primeira parcial. Letícia, você também ainda não respondeu, né, minha filha? Não ouvi. Eu mandei hoje de manhã, Vieira. Foi aquela Uhum. atividadezinha online de química, revisão de química, que tá lá no Google Já, Forms. sim. Certo, pois eu dou uma olhadinha depois, tá bom? É porque eu tinha olhado antes cedo e não tinha visto. Ana Zaira vi que fez a segunda vez e acabou realmente demonstrando um melhor desempenho. Ana Clara me enviou, mas o desempenho não foi tão bom. Se você puder ver outra vez, viu, Ana Clara? Puder tentar responder de novo, seria muito bom. Porque tem lá, eu deixei a alternativa poder enviar mais de uma vez. O Cauã também já me respondeu pela segunda vez, mas eu percebo que ainda está sentindo dificuldade, viu, Cauã? Se você quiser tentar mais uma vez, é válido. O Charles não me respondeu. O Felipe Moraes respondeu. O Felipe Carvalho respondeu. Gabriel Sá. Gabriel, meu amigo, você sentiu dificuldade, não foi? Eu pude perceber. Então, se você puder responder mais uma vez, tá, Gabriel? Seria muito bom, tentando fazer as correções. Não é loteria, não. É tentando fazer uma coisa plausível, com segurança. Gabriele não me respondeu ainda. Heloísa respondeu, mas eu percebi que está sentindo dificuldade, viu, Heloísa? Se você puder responder mais uma vez, será muito bom. Eu vi também o Ícaro respondeu, mas percebo dificuldades. Se tiver tempo de responder mais uma vez, viu, Ícaro? Quem mais? Isabelle. Isabelle também eu percebi que está sentindo dificuldade. Se puder fazer mais uma vez, viu, Isabelle? Será útil. Gustavo respondeu, mas também apresentou dificuldades. Quem mais aqui? João Pedro também sentiu dificuldade. Se puder responder mais uma vez, é bom. E está faltando responder a Lara Assunção, viu, Lara? Está presente? Lara Assunção, tem que me responder até sexta, tá bom? Lara Assunção. Luiz Fernando também não me respondeu, não enviou ainda. Maria Clara, você já enviou, Maria Clara? Eu não vi. Certo? Se não tiver enviado, tente me enviar, tá, minha filha? Quem mais aqui? Eduarda Oliveira, Maria Eduarda Oliveira não me enviou também. Maria Luísa também não enviou.
Matheus respondeu. Matheus, se quiser dar uma melhorada, viu, Matheus? É bom você refazer. Maiana já respondeu. Se quiser refazer também é bem. Paula Vitória. Cadê a Paula? Está presente? A Paula precisa refazer. Certo? Paula, tente refazer, tá, minha filha? Se tiver presente aí, se não tiver, alguém avise para ela. E o Pedro, por que você ainda não fez, amigo? Eu não vi a sua resposta. E o Rian. Certo, Pedro. Tente fazer até sexta-feira. Rian, por que você não fez ainda, amigo? Tá certo, Rian Lucas? Sofia. Sofia que sempre é pioneira. Ainda não fez, tá, amiga? Vamos procurar fazer. Hugo Vitor, boa tarde. Tá? Vinícius, já fez. Mas se quiser fazer para dar uma melhorada no aprendizado, aí é válido. Tá bom, meus queridos? Então, vamos começando a nossa aula de hoje. Certo? Quem foi que chegou por último? Hugo, né? Então, hoje eu não vi aqui presente na aula o Charles. Ainda não vi a Gabriele. Não vi a Lara Assunção. Boa tarde, Paula. Paula Vitória. Paula Vitória. O que foi que eu disse da Paula Vitória? Ela ainda não enviou a... Aliás, enviou, mas o desempenho na atividade de química, viu, Paula? Não foi bom. Por isso eu estou sugerindo que você refaça. Pode acessar o mesmo link, a mesma prova você vai poder, a mesma prova não, mesmo trabalho, a mesma atividade. Você vai ter a oportunidade de melhorar os seus conceitos, o seu aprendizado. Tá bom, minha querida? Então, é isso. Não vi também na aula de hoje ainda a Lara Assunção, nem o Luiz Fernando, nem a Maria Luísa. E assim nós vamos iniciando a nossa aula. Hoje, focando mais uma vez e focando de uma forma mais aprofundada na classificação das reações químicas. A atividade que eu me refiro, a atividade de revisão da última aula que eu pedi que fizessem ou refizessem pela segunda ou terceira vez, por conta do desempenho que não foi tão bom, essa atividade tratava simplesmente ou trata simplesmente do balanceamento de equações químicas. Então, veja bem, balanceamento de equações químicas foi o que nós trabalhamos nas 3 aulas anteriores. O que é balancear uma equação? É você poder equilibrar os expoentes, ou melhor, os coeficientes e índices das equações químicas. Por que isso, minha gente? Porque, conforme já havia dito Lavoisier, a massa dos elementos que participam de uma reação química, ela deve ser igualzinha lá no produto, no resultado dessa reação química. A massa dos reagentes igual à massa do produto, dos produtos. Então, para você equilibrar, você vai ter que igualar os coeficientes através da melhor técnica que eu passei para vocês, que é a técnica das tentativas, ou o método das tentativas. Tem outro método que é mais complexo. Não vem o caso de eu estar ensinando, estar trabalhando aqui com vocês. Vamos ficar só na teoria das tentativas. E a regra principal que os químicos nos orientam é: procure seguir como é que se diz? As iniciais da palavra, as iniciais dos metais, metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Se você olhar a sequência dessas iniciais, dá a palavra macho, tá? Então, tente igualar os coeficientes dos metais. Se persistir desequilíbrio, vá agora para os ametais. Persistindo desequilíbrio, você vai tentar equilibrar o carbono. Depois, o hidrogênio e, em último caso, o oxigênio, tá? Você pode ver os
o PDFzinho explicativo que a gente colocou nas aulas anteriores. Pode estar dando uma olhada e tentando resolver, tá bom? Pode ver a aula anterior, que a gente havia até já feito o comentário, ou se eu não estou enganado, eu fiz a gravação dessa aula, coloquei lá na plataforma. E hoje, depois de superada essa questão do balanceamento, nós vamos estudar os tipos de equações químicas, né? Então, nós temos, basicamente, 4 tipos de equações quando se leva em consideração a complexidade. Então, de acordo com a complexidade, a classificação das equações químicas ou os tipos de equações químicas são estes aqui pontuados: síntese ou adição, decomposição ou análise, simples troca ou substituição, ou ainda deslocamento, dupla troca ou permuta, ou permutação, tá? Se você analisar atentamente e pensar na etimologia de cada uma dessas expressões, etimologia quer dizer a origem. O que significa síntese ou adição? Adicionar quer dizer você juntar duas ou mais coisas, tá certo? Então, sintetizar tem a ver também com esse detalhe da adição. Você vai pegar a essência, né, de duas ou mais coisas e tornar em uma só. Isso é fazer uma síntese, isso é adicionar, tá bom? Então, quando você pega duas ou mais coisas, soma, junta e transforma em uma única. Reação do tipo adição, que a gente comenta já já com mais detalhes. Decomposição, ó, lá na matemática, o que significa decompor? Decompor um número em fatores primos é você transformar um número em uma multiplicação de vários fatores. Então, decompor é você pegar um composto químico e separar os componentes desse composto químico. Essa decomposição a gente pode chamar também de análise. Lá no português, quando o seu professor de redação dá um pequeno trecho e pede para você fazer uma análise de determinado tema, você vai dissecar nos mínimos detalhes o que você sabe a respeito daquela temática. Aqui na química é bem parecido. Você vai pegar uma expressão e vai analisar, e vai decompor, e vai transformar em várias outras. A simples troca, ou substituição, ou ainda deslocamento, geralmente ele tem a seguinte característica: você tem um composto simples, uma substância simples, mais uma substância composta, que vai resultar numa substância simples e uma outra substância composta. Aí alguém pode estar se questionando: professor, e o que é substância simples? A substância simples é aquela formada de um único tipo de átomo. Por exemplo, o gás ozônio, O3, é uma substância simples? É. Já o gás carbônico, CO2, é uma substância composta. Tá bom? Então, quando você tem uma simples mais uma composta, que resulta uma outra simples mais uma outra composta, é o que a gente chamou de simples troca, substituição ou deslocamento. Mas quando nós temos uma substância composta que está reagindo com uma outra substância composta, e no resultado você vai ter duas substâncias compostas, aí é o que a gente chamou de dupla troca ou permuta. Tá certo? Se tiver qualquer dúvida, clique no microfone, me pergunte. Eu não estou vendo o chat, não. Vamos então para o primeiro caso.
Primeiro caso tem um bocado de coisinha para a gente falar sobre ela. A reação de adição ou síntese. Então, peço que você tente me ouvir com atenção. Tire sua dúvida quando não entender. Tá bom? Veja bem, as reações de adição ou síntese são reações em que dois ou mais reagentes combinam para formar um único produto. Esse tipo de reação, ele pode ser representado simbolicamente da seguinte maneira: uma substância A, eu adiciono a uma substância B, poderia adicionar uma outra substância qualquer, e o resultado dessa soma, dessa adição, é a substância C. Tá? Isso aqui de forma simbólica. Um exemplo na prática. Se você tiver duas moléculas, que elemento é esse? Mg. Duas moléculas sólidas. De quê? De magnésio. Adicionadas a dois átomos, a uma molécula de gás oxigênio. Olha o Gzinho de gás. Aqui é sólido, aqui é gás. Então, duas moléculas de magnésio mais uma molécula de gás oxigênio. Estou somando duas. Qual será o resultado dessa reação química? Vai ser uma única substância ou um único composto, tá certo? Que composto é esse? O óxido de magnésio no estado sólido. Como tem esse doisinho na frente, quer dizer que eu tenho duas moléculas de óxido de magnésio. Vieira, por que ficou esse 2 na frente? Entenda, se eu tenho dois magnésios e eu tenho esse índice 2 do lado direito do oxigênio, então são dois magnésios e dois oxigênios. Indicativo de que a equação está balanceada, está equilibrada, é exatamente a presença desse 2 aqui na frente da fórmula do óxido de magnésio. Tranquilo? Entendido? Então, duas reagiram para formar uma única substância. Certo? Aqui ele mostrou até a figura representando essa reação química. A combustão de uma fita de magnésio, olha aí a pessoa queimando uma fita de magnésio. A intensa luz branca liberada nessa reação química é utilizada em foguetes, sinalizadores e em fogos de artifício também. Certo? É uma das características da queima do magnésio. E aí eu quero trazer algumas aplicações sobre essas equações do tipo síntese e adição. Antes da gente passar para a decomposição ou análise, eu gostaria que nós fizéssemos a leitura desse texto, Sociedade e Ciências. Se alguém quiser ler comigo, então vamos lá. Chuva ácida. A chuva não é água pura, pois ela sempre arrasta consigo componentes da atmosfera. O dióxido de carbono, CO2, existe normalmente na atmosfera como resultado da respiração dos seres vivos e da queima de materiais orgânicos, e ao se dissolver na água da chuva, já a torna ácida devido à formação de um ácido fraco, segundo a reação. E aí vamos procurar entender essa reação química. O que é que nós temos aí reagindo? Nós temos o CO2, um gás, o gás carbônico. Esse gás carbônico, quando, digamos, por exemplo, ele é proliferado, ele é desprendido de chaminés, das queimas, das queimadas, certo? Ele vai reagir com a água.
No ar, nós encontramos gotículas de água, água no estado líquido. Olha o Lzinho de líquido. Então, o gás mais o líquido, o gás carbônico mais a água, vai haver aqui a formação de um único composto. Certo? É o ácido carbônico. Como a chuva ácida, o nome já diz tudo, é ácida, por conta exatamente de algumas substâncias ácidas, corrosivas, como é o caso do ácido carbônico, aquoso. Aí veja bem, nós tivemos dois compostos. Como é que eu sei que é dois? Por conta da presença do sinalzinho somando o gás carbônico com a água, resultando uma única substância, o ácido carbônico. Então, esse exemplo aqui é mais um de reação de adição ou síntese. Tá claro para vocês? Reação de síntese ou adição. Nós adicionamos um composto a outro, resultando em um único. Tá certo? Aí você ainda observa, professor, e será que essa equação está equilibrada, está balanceada? Isso é uma coisa que a partir de agora, gente, você tem que ter essa preocupação. As equações estão balanceadas? É aquela mesma coisa lá da matemática. A equação está balanceada? Ou melhor, a expressão, a fração, ela é racional, ela tem um número irracional no denominador. Você aprendeu lá na matemática que não pode ficar número irracional no denominador da fração. A partir de hoje, se acontecer a presença de um número irracional no denominador, você tem que fazer o fator racionalizante. Bem parecido. Se você está trabalhando com reação química e a sua equação está desequilibrada, ou seja, a quantidade de elementos que fazem parte dos reagentes é diferente da quantidade dos elementos que estão no produto, você tem por obrigação de processar esse balanceamento. Tá bom? Então, vamos só analisar aqui. Nós temos entre os reagentes quantos carbonos? Aproveita aí para aprender, para resolver a atividadezinha que ainda não resolveu. Nós temos quantos carbonos? Nós temos um átomo de carbono. Do lado direito da seta, nós temos quantos carbonos? Também um. Nós temos quantos oxigênios? Nós temos aqui, ó, 2 com mais 1, 3. Do lado direito, nós temos quantos oxigênios? 3. Está indicado pelo índice. Agora, nós temos quantos hidrogênios? Está aqui 2 hidrogênios. Do lado direito, nós temos quantos hidrogênios? Também 2. Ah, beleza. Então, a equação está balanceada, está equilibrada. Seguindo com a leitura. A chuva torna-se ainda mais ácida em razão dos óxidos de enxofre e dos óxidos de nitrogênio. Preste bem atenção, grava na sua memória. Óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio tornam a chuva cada vez mais ácida. O dióxido de enxofre, olha a fórmula do dióxido de enxofre, SO2, provém naturalmente das erupções vulcânicas, da decomposição de vegetais e animais e é produzido artificialmente na queima do carvão mineral e do petróleo. Na atmosfera, o dióxido de enxofre, SO2, reage também com a água da chuva, formando o ácido sulfuroso. Vejamos a equação química. Vamos a observar bem essa equação química. Primeiro, mais um exemplo de uma equação de que tipo? Equação de síntese ou adição. Por quê? Porque nós temos a união do dióxido de enxofre com a água, resultando o ácido sulfuroso. Bom? Aí a observação que a gente vai fazer, a equação está balanceada?
Observe bem. Entre os reagentes, o que está antes da seta, nós temos quantos enxofres? Nós temos um átomo de enxofre. No produto, nós temos quantos enxofres? Também um. Nos reagentes, nós temos quantos oxigênios? 2, aqui na presença do dióxido de enxofre, e um da água. Então, 2 com 1, 3. Do lado direito, nós temos quantos? 3 também. Tá? Nós temos quantos hidrogênios? Nós temos 2. Do lado direito, nós temos quantos? Também 2. Então, a equação está, beleza, está equilibrada. Aí ele explica, quando o dióxido de enxofre entra em contato com o gás oxigênio do ar, ele produz o trióxido de enxofre agora. Então, olha só, outro exemplo de equação de síntese e adição. Esse dióxido de enxofre, 2 moléculas de dióxido de enxofre, 2SO2, mais o gás oxigênio, resultou 2 moléculas de SO3. 2 moléculas de SO3. Analise 2 enxofres, o coeficiente antes. Nós temos 2 oxigênios, 2 vezes 2, 4, 2 coeficiente vezes o índice 2, o índice é o pequenininho, 2 vezes 2, 4, mais 2 aqui, então deu 6. Do lado direito, olha o coeficiente 2 e o índice 3, então 2 vezes 3, 6. Quer dizer, a equação também está equilibrada, está balanceada. Então, juntei uma com outra, resultou um terceiro. Reação de síntese ou adição. Já o trióxido de enxofre, por fim, ele vai reagir com a água da chuva, produzindo o ácido sulfúrico. É aqui que nós temos realmente uma chuva bem ácida, bem perigosa. Vamos observar como é que ocorre esse processo de reação, esse fenômeno totalmente químico. Olha o trióxido de enxofre, SO3, gasoso. Ele reage com a água líquida, H2. Ó, juntei os dois, somei os dois, tive uma síntese, tive uma adição, H2SO4. Então, essa também é uma equação, e eu diria a equação final no processo de formação da chuva ácida, quando envolve os gases sulfurosos, certo? Na formação do ácido sulfúrico, H2SO4. Veja bem, entre os reagentes, analisando agora o equilíbrio, eu tenho um enxofre. Do lado direito, eu também tenho enxofre. Eu tenho quantos oxigênios? Veja bem, aqui 3, com mais 1, 4. Do lado direito, observe, SO4, também tenho 4 oxigênios. Eu tenho quantos hidrogênios entre os reagentes? 2. No produto, também 2. Então, beleza, a equação está balanceada. Tranquilo até aqui? Ou tem alguma pergunta? Oi? Tá tudo tranquilo? Beleza, vou seguindo. Tomara que vocês estejam atentos, porque ninguém fala nada, só eu. Então, observe agora o seguinte. Os óxidos de nitrogênio, óxido de nitrogênio, poderia ter chamado também de monóxido de nitrogênio, e o dióxido de nitrogênio, o óxido e o dióxido de nitrogênio, são produzidos naturalmente por decomposição de animais e vegetais, por bactérias do solo e artificialmente por automóveis e aviões. Vocês sabiam disso? Que os aviões produzem esses tipos de gás? Pois bem, o monóxido de nitrogênio, NO, já existe naturalmente na atmosfera, pois em dias de tempestade, os raios provocam a seguinte reação. Olha aí o que acontece. O gás nitrogênio mais o gás oxigênio,
Estou somando dois compostos. Vai resultar um único. Também reação de síntese ou adição. Tá? Nesse caso, o óxido de nitrogênio resultante, ele foi precedido do coeficiente 2. Por quê? Por que eu preciso de duas moléculas de óxido de nitrogênio? Porque eu tenho exatamente 2 nitrogênios com 2 oxigênios. Então, para que tenhamos o equilíbrio da equação, faz-se necessário adicionar esse 2 na frente da fórmula do óxido de nitrogênio. Já o óxido de nitrogênio, ele reage com o gás carbônico da atmosfera, produz o dióxido de nitrogênio, NO2. Nesse caso, observe que o óxido de nitrogênio, aquele que resultou na equação anterior, ele reage outra vez com o gás oxigênio. É uma reação em cadeia. Então, reage novamente. E aí, ele vai produzir agora o dióxido de nitrogênio, o NO2, tá? Gasoso. Você observa outra vez se a equação está equilibrada. Eu tenho 2 nitrogênios, com esse 2 colocado na frente da fórmula, 2 nitrogênios. Eu tenho 2 oxigênios, com mais 2 oxigênios, 4 oxigênios. Quando eu coloco esse 2 coeficiente na frente do dióxido de nitrogênio, eu faço 2 vezes 2, resultou também 4 oxigênios. Perceba que eu fiz a união de 2 compostos, resultando um único. Qual é o nome da reação? Síntese ou adição. Tá? O dióxido de nitrogênio ele está presente na neblina de cor castanha, que aparece nas cidades em dia de muita poluição. Neblina, aquela poluição, tempo nublado realmente. Então, a gente vai encontrar a presença dessa substânciazinha aqui, o NO2, dióxido de nitrogênio. Esse óxido, ele reage com a água da chuva, gente, produzindo o ácido nitroso, o HNO2, que é um ácido fraco, né? E também o ácido nítrico, o NH3, que já é mais forte. Vamos observar agora essa reação. Aqui, ó, 2 moléculas de dióxido de nitrogênio, mais a água no estado líquido. Os 2 elementos, 2 compostos reagiram, produzindo o HNO2, o ácido nitroso, mais o ácido nítrico, aquoso. Neste caso aqui, aí você poderia estar questionando, professor, mas agora não é adição. Realmente não é. Porque, veja bem, eu tenho um composto mais um outro composto, resultou 2 compostos. Aqui seria uma dupla troca ou permuta, que a gente vai estudar melhor mais adiante. Só que ele diz o seguinte, posteriormente, esse ácido nitroso, ele vai reagir outra vez com o gás oxigênio do ar. Aí sim é que ele vai produzir esse ácido nítrico, que é perigoso, que é corrosivo. Então, está aqui a equação química mostrando a produção desse elemento perigoso, né? Quando nós temos 2 moléculas de ácido nitroso, mais o gás oxigênio, os 2 somaram e formaram 2 moléculas de quem? De ácido nítrico, que é corrosivo e que também pode fazer com que a chuva fique ácida. Continuando a leitura, em regiões muito industrializadas, gente, há um grande acúmulo dos 2 ácidos citados na atmosfera. Com a chuva, esses ácidos são conduzidos ao solo, dando origem ao que conhecemos como chuva ácida. Tá aí, um verdadeiro estudo aí sobre a chuva ácida para vocês. A chuva ácida, ela pode provocar a destruição da vegetação aquática. Você sabia disso?
a morte de peixes em lagos, a morte de árvores, o empobrecimento dos solos. O concreto e o ferro utilizados em construções, eles podem sofrer corrosão, certo? Eles ficam mais expostos à corrosão. Monumentos feitos de mármore e outras pedras calcárias também são atingidos. As estátuas de cobre e outros objetos desse metal vão lentamente se cobrindo de uma substância conhecida como verde de malaquita. Olha aqui esse verde de malaquita, olha a fórmula dela. CO2, CO3 ou H2. Tá? É um hidróxido, né? É uma base porque terminou com OH2 e ela é chamada de verde de malaquita. Olha o exemplo aí da estátua de mármore, provavelmente, né? Totalmente corroída por conta da presença dessa chuva ácida. Por todos esses efeitos, medidas de combate à emissão de gases causadores da chuva ácida vêm sendo tomadas principalmente na redução do teor de enxofre nos combustíveis e no uso de catalisadores nos automóveis, certo? Então, os automóveis mais antigos, eles proliferavam, eles produziam mais esses gases tóxicos causadores da chuva ácida. Hoje não, a gente já tem substâncias catalisadoras, existe até determinados filtros, né, colocados em chaminés de fábricas, nos escapamentos de veículos que acabam amortecendo ou evitando a proliferação desses gases. Tá bom, gente? Então, nós temos ainda 6 minutinhos. Será que dá tempo? Parece que não vai dar tempo da gente falar da reação. Não dá para focar bem. Mas eu gostaria de lembrar que a reação de decomposição ou análise, ela é como se fosse o contrário da reação de síntese e adição. Enquanto a síntese ou adição, 2 ou 3 ou mais, resultam em uma única, aqui ocorre o contrário. Uma única acaba se transformando em 2 ou 3. É a reação de decomposição ou análise. Tá certo? E a gente pode mostrar alguns exemplos aqui. A decomposição do peróxido de hidrogênio. Vocês sabem o que é peróxido de hidrogênio? Oi? Estou ouvindo alguém? O que é, Matheus? Peróxido de hidrogênio. Tá me ouvindo? Sim, sim, sim. Você sabe me dizer o que é o peróxido de hidrogênio? Água oxigenada. Oi? Água oxigenada. Muito bem. A água oxigenada está aqui bem baixo, meu amigo. Eu queria só saber se você estava acordado mesmo. Então, a água oxigenada, quando ela entra em contato com a luz, ela se decompõe em água e gás oxigênio. Não sei se vocês já passaram pela experiência de, em um ferimento, você despejar um pouco de água oxigenada e aí começa a formar algumas bolhas e você percebe que algum gás vai se desprendendo daquele ferimento. Por que que isso acontece? Porque nós temos em questão a reação, tá certo? Da água oxigenada com a luz, com a presença da luz. E às vezes, até no próprio ferimento, além da luz, a gente sabe que seres vivos possuem um acelerador de reações químicas chamado de catalase. Então, o nosso organismo tem a catalase, o catalisador, um acelerador dessa reação. Então, por esse motivo, a água oxigenada ela vai se decompor. Ela vai se transformar exatamente na água, H2O, líquida, e ao desprendimento do gás oxigênio. Então, veja
que um composto resultou em 2 compostos. Tá aí, portanto, um exemplo de equação de decomposição. Equação química de decomposição ou análise. Decompor, nós já dissemos, é você pegar uma coisa e você analisar nos mínimos detalhes. Então, eu peguei um composto e aí separei em diversos, ou em duas, no caso aqui, 2 equações diferentes. Tá bom? Aí só resta, por fim, você analisar se a substância está ou não balanceada. Né? Nesse caso aqui, talvez seja preciso fazer o balanceamento, porque me parece que ela está desequilibrada. Eu tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênios entre os reagentes. Eu tenho apenas 2 aqui, certo? 2 hidrogênios no produto. Já o oxigênio, eu tenho 2 vezes 2, 4. Do lado direito, eu tenho 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Então, essa equação aqui, ela está desequilibrada. Seria o caso de fazer o balanceamento? Sim, poderíamos fazer o balanceamento. Se eu tenho... Aí você vai seguir aquela regrazinha. Macho, tem metal? Não tem. Tem ametal? Não tem. Tem carbono? Também não. Tem hidrogênio? Tem. Opa, então vamos começar pelo hidrogênio. Tá? Se eu tenho 4 hidrogênios desse lado, para ficar 4 do outro lado, eu vou colocar um 2 aqui na frente da fórmula. E por fim, você tenta observar o oxigênio. Tá bom? Aí, só para a gente fechar essa partezinha aqui, ele diz que a água oxigenada é uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio, H2O2. Essa solução sofre uma lenta decomposição em presença de luz e calor. Ela não é uma reação instantânea. Por isso, ao comprar água oxigenada, é interessante que você dê preferência àquela que vem em frascos de cor mais escura, porque vai dificultar a passagem da luz e, consequentemente, a decomposição, esse processo de decomposição, em que ela vai diminuindo de quantidade com o passar do tempo. Tá bom, meus queridos? Então, já são 14h50. Nós estamos fechando aqui a nossa aula de hoje, tá bom? Na próxima aula, a gente dá sequência a esse estudo aqui dos tipos de equações químicas. E, mais uma vez, eu vou lembrando, quem ainda não respondeu a atividadezinha sobre o balanceamento de equações químicas, procure fazê-la. Eu já deixei o link, se não encontrou, eu posso estar colocando novamente o link para você estar resolvendo essa atividade, tá bom? Tá beleza? E matemática a gente fala mais amanhã. Eu gostaria, se fosse possível, que amanhã você estivesse com a atividadezinha de domínio e função prontinha para a gente tirar todas as dúvidas. Então, tchau, tchau, até mais.